prepare-se para ouvir do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, através do Padre Pio, o significado da missa. E você vai achar estranho quando uma missa não for desse jeito. Você vai achar estranho quando as pessoas não se comportarem desse jeito na Santa Missa. Vamos lá? Apesar de serem celebradas bem cedinho, às 5 horas da manhã, a igreja estava sempre lotada. Isso era assim de segunda a segunda. Todos os dias, às 5 horas da manhã, o Padre Pio, apesar dos estigmas, das dores terríveis, da fragilidade de saúde brutal, ele nunca falhava. Todos os dias, às 5 horas da manhã, ele celebrava a missa dele e a missa estava lotada, sempre lotada. Não era ele quem atraía as pessoas. Aquela multidão enchia a igreja de Santa Maria delle Grazie porque o Padre Pio tornava a celebração eucarística transparente, de modo que as pessoas conseguiam, de certa forma, tocar no mistério que era celebrado. Quer dizer, não era... Ele transformava uma missa que poderia ser de rotina, normal, etc., em algo muito, muito especial. A pessoa se sentia tocando no que é sagrado. Olha que coisa linda. Vamos tentar imaginar essa cena. Até na internet tem vários vídeos de missas do Padre Pio, etc. A gente vê o pessoal naquela penumbra, assim, das 5 horas da manhã, assistindo a missa, etc. Uma coisa linda. Mas é interessante nós termos essa explicação para a gente poder entender direito aquelas imagens. Mas o que acontece diante dos nossos olhos quando vamos à Santa Missa é o que Jesus um dia revelou ao Padre Pio. Jesus aparece ao Padre Pio e numa aparição ele explica o que nós vamos ver agora a respeito da Santa Missa, e você vai ficar sabendo disso também agora. Quando o Padre Pio celebrava a missa, o tempo parava e dava lugar ao mistério. O frade dos estigmas ficava horas no altar, onde revivia misticamente a paixão e a crucificação de Jesus. Muitos se perguntavam o que acontecia nesses momentos, que fruto produzia no mundo aquela extraordinária celebração do sacrifício divino. Quais eram os efeitos daquilo? Por que o tempo parava? Por que a pessoa que estava lá tinha a sensação de estar tocando no sagrado? Em um dos cadernos do diário mantido durante a primeira perseguição ocasionada pelos eclesiásticos, entre o final dos anos 1920 e 1930, Padre Pio teve uma revelação de Jesus lhe explicando a missa. Jesus apareceu para ele no auge das perseguições que vários eclesiásticos estavam movendo contra o Padre Pio. A vida dele não foi fácil. Nós temos vários vídeos no nosso canal falando das perseguições que ele passou. Não é brincadeira, não é brincadeira. Não é à toa que ele talvez seja um dos maiores santos da história da igreja, não é à toa também que ele seja o santo da nossa época e que ele seja o exemplo para a nossa época, para os dias de perseguição que virão. Em muitos lugares já começaram, né? Então, preparemos-nos para isso. Padre Pio teve uma revelação de Jesus explicando-lhe a missa. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Pensem que o sacerdote que me chama por meio de suas mãos tem um poder que eu nem mesmo concedi à minha mãe. Nossa Senhora não tinha condição de consagrar. Ou seja, o Padre Pio deu para aquele sacerdote, não interessa se é um bom sacerdote, um mau sacerdote, não interessa. Isso não vem em questão aqui. Nosso Senhor deu para ele um poder que nem a Virgem Santíssima teve, de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é impressionante. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Só esse pensamento, a gente podia terminar aqui o nosso vídeo, e ele já seria um dos vídeos mais importantes a respeito da Santa Missa. Continua nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem se, ao invés de um sacristão, o mais sublime dos serafins servisse o sacerdote. Aquele não seria digno bastante de estar perto do Padre. Quer dizer, nem um serafim
seria digno o suficiente de estar tão cerca do padre durante essa celebração. Quer dizer, o poder que nosso Senhor Jesus Cristo deu para um padre é uma barbaridade. Agora, imagina o sacristão, ou então, aqui está falando provavelmente do coroinha, né, que está ajudando a servir a missa, etc. Ele está no lugar que os anjos invejam, por assim dizer, se os anjos pudessem ter inveja, né? Então, ele diz, é digno então pensar em outra coisa durante a missa, a não ser em mim. Quer dizer, tem cabimento durante a Santa Missa, só isso, você pensar em outras coisas. Você está tendo uma graça enorme de assistir um dos maiores fenômenos místicos, né? Impressionante, um dos maiores milagres, que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem cabimento pensar em outra coisa? De jeito nenhum. Isso vale como um exame de consciência para cada um de nós, quando a gente pensa como é que nós assistimos à Santa Missa. Nosso Senhor continua falando, considerem o altar, não por aquilo que o homem fez, que construiu o altar não, mas pelo que ele vale, dado por minha presença mística, mas real. Ali, o altar, pensem no altar. Olha quanta coisa a gente tem para fazer durante a missa, hein? Que modo de assistir uma missa. Padre Pio dizia que uma missa bem assistida vale mais do que todos os atos dos justos na terra, todos os atos bons dos justos da terra em toda a história. Uma missa bem assistida. Olha a condição que nós temos de assistir uma missa bem assistida. Vejam o altar, primeiro ele falou, agora ele diz, vejam a hóstia, vocês me verão humilhado por ti. Quer dizer, Jesus se humilha a se colocar nas espécies de uma hóstia por nós, por cada um de nós, para que nós possamos recebê-lo em nosso corpo. É impressionante isso. Olhem para o cálice, no qual o meu sangue retorna à terra, como ele é rico de todas as bênçãos. Quer dizer, o sangue de Jesus voltando à terra, ali, naquele cálice que o padre acabou de consagrar. Ofereçam-me ao Pai, pois isto eu lhes dou. Nosso Senhor dizendo, eu lhes dou o meu sangue. Tem cabimento pensar em outra coisa? Tem cabimento certo tipo de atitude dentro da missa? Ou certo tipo de missa até, meu Deus, nem pensar. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria e buona giornata.